Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a $18.900 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero, nessa análise, exercitar com vocês aqui as duas possibilidades de movimento que podem vir a se concretizar aí nos próximos dias e semanas. E, bom, são as duas hipóteses que vocês vão encontrar sendo exercitadas na grande maioria das análises que vocês vão procurar aqui no YouTube, tá? Bom, a primeira hipótese é a do Bitcoin estar formando um triângulo descendente, né, que é essa figura aqui, que esse é um cenário pessimista, tá? E aí, a segunda hipótese já seria o cenário otimista, onde o Bitcoin estaria formando aqui um fundo duplo, né? Esse aqui seria, então, o melhor cenário para quem espera aí uma alta no BTC, né? E aí, esse triângulo descendente, ele é uma figura baixista caracterizada por um movimento onde o preço começa a deixar topos descendentes e vai encontrando suporte dentro de um mesmo nível, tá vendo? Ele vai fazendo um movimento mais ou menos assim, certo? Ele consegue se sustentar em um suporte, porém os topos vão se tornando cada vez mais descendentes. E na estatística da análise técnica, a grande maioria das vezes em que a gente enxerga essa figura gráfica, ela tende a romper para baixo, certo? E enquanto o fundo duplo, ele já é uma figura de reversão. É uma figura que, nesse caso, seria um contexto bem otimista, né? E ele é caracterizado por um fundo seguido de um topo, com a formação de um segundo fundo em um mesmo nível de suporte, com o preço se projetando para cima e rompendo o topo anterior, formando uma figura que se assemelha a um W, né? A um W. E vamos aqui dar uma olhada no gráfico para a gente... Eu vou até... Bom, deixa esses desenhos aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico do BTC... como é que estão essas figuras. Vou pegar aqui o triângulo para mostrar para vocês a possibilidade, então, que seria a possibilidade bearish aqui do momento, né? Possibilidade que indica quedas, tá vendo? A gente consegue enxergar aqui esse triângulo descendente. Em um eventual cenário de rompimento desse triângulo, a gente poderia projetar o Bitcoin vindo testar essa linha de tendência de alta aqui, né? E aí, para isso, pra gente projetar a partir do triângulo, a gente pode fazer o seguinte, ó, medir a amplitude do triângulo e posicionar ele aqui, de repente, num ponto de rompimento que, de repente, poderia ser mais ou menos aqui. E isso poderia levar o Bitcoin lá para a faixa dos $10.000, certo? Só que eu acredito que o Bitcoin, ele vai ter quase que uma parada obrigatória lá na região dos 15. Eu não acredito que ele mergulha dos 19 pros 10, não, tá? Ó, a gente teve um primeiro alvo de FIBO alcançado lá na faixa dos 20, 21 mil dólares, depois a gente tem um segundo alvo que eu tenho falado durante um bom tempo aqui no canal, que já está aqui na faixa dos 15 mil. Então eu acredito que em um eventual cenário de rompimento para baixo, caso isso de fato seja um triângulo descendente, é provável a gente ver o Bitcoin vindo buscar esse nível aqui. Não acredito que ele iria lá para os 10 mil de uma vez, não, tá? E esse seria o cenário mais bearish, certo? O cenário mais pessimista, o cenário que também é reforçado pela questão do movimento macro que a economia está tomando, né? Onde a liquidez dos mercados está sendo drenada para ativos que representem uma maior segurança para os investidores, como, por exemplo, renda fixa, tesouro americano, e até mesmo o dólar, né, que está crescendo muito aí, que tem ganhado força em relação às principais moedas do mundo e também até mesmo em relação ao Bitcoin aí nos últimos dias e semanas, né? E, além disso, no gráfico, esse primeiro ponto que eu citei é fora da tela. E a gente tem no gráfico um outro fator que reforça essa tese do triângulo descendente, que é isso aqui, ó. É a tendência de baixa, certo? É a tendência de baixa. Então a gente vê que a tendência é de baixa e a gente só precisaria aqui acreditar na continuidade do movimento que já está em andamento, né? E a gente tem uma tendência de baixa no Bitcoin no mensal, no semanal, no diário, no 4 horas. Eu não sei nem numa hora, eu não olhei numa hora, mas pode ser que até numa hora a gente esteja em uma tendência de baixa. Então, quer dizer, são vários fatores que fazem com que muitos analistas especulem essa hipótese, e eu aqui no caso, investidores, também estou acreditando mais nesse movimento, porque é isso que o gráfico está me mostrando até o momento, sem contar o que está fora da tela, né? Sem contar o macro. Agora, no viés mais otimista, que seria a formação de um fundo duplo, o Bitcoin teria que realizar esse movimento, certo? Movimento parecido com isso aqui, ó. Claro que não em linha reta dessa forma, ok? Não em linha reta, ele teria que zigue-zague de alta. Acho que é até melhor eu usar uma outra ferramentinha aqui para ilustrar o que poderia ser. Então seria um movimento mais ou menos assim, né, ó. Um zigue-zague de alta, uma sequência de topos e fundos ascendentes que leve o Bitcoin a romper
esse topo, deixando os fundos aqui no mesmo nível. Com isso, a gente teria a configuração daquele W, certo? Só que, cara, além de ter toda a tendência de baixa contra esse movimento aqui, contra a hipótese do fundo duplo, a gente também tem o macro, né? E aí, o Bitcoin teria que, para realizar um movimento assim, vamos só observar aqui os níveis mais importantes para o momento. Para a gente passar a acreditar na hipótese do fundo duplo, não tem jeito, ele teria que romper esse nível aqui, que eu considero bem importante, que já está ali nos 21.700. Volto a falar dos 21.700, tá vendo? Eu já vinha falando desse nível há um tempo aqui. E depois esse topinho, o topinho que está lá nos 25, né? Para aí, quem sabe, ele ir lá buscar a região dos 27, 30 mil dólares. Se isso acontecer, aí sim a gente pode começar a acreditar de uma maneira mais, assim, embasada, vamos assim dizer, que o Bitcoin de fato pode ter encontrado o fundo desse ciclo corretivo, certo? Enquanto isso não acontecer, investidores, assim, a gente tem que acreditar que a tendência ela vai continuar até que a gente tenha sinais claros de que ela vai ser revertida. Esse movimento que a gente simulou aqui, de um W, de um fundo duplo, isso seria sim um sinal claro de que a tendência pode estar sendo revertida, mas vocês veem que, daqui para frente, o que a gente está fazendo aqui é, assim, especular que um movimento desse pode acontecer, né? Pode ser que aconteça, mas a gente não tem aqui indicativos de que, de fato, esse movimento de impulso de alta vai acontecer, né? O cenário não é fácil para o Bitcoin, mas quem sabe, se a gente tiver uma abertura de semana positiva lá para o S&P, a gente sabe que o Bitcoin está muito correlacionado com a Bolsa Americana, a gente tem que observar também o DXY, né, que é o indicador que mostra a força do dólar em relação às principais moedas do mundo, uma cesta que contém as principais moedas do mundo, e o DXY tá em um viés altista, isso é ruim para o Bitcoin também. Enfim, eu até coloquei algumas questões aqui, que jogam, na verdade, contra, né, esse movimento para o Bitcoin que, de repente, forme ali um fundo duplo. Vamos para essa notícia da Cointelegraph. O analista de criptomoedas da Bloomberg, Mike McGlone, acredita que as altas mais recentes no hash rate do Bitcoin e, mais importante, a média de 30 dias de endereço de Bitcoin ativo sugerem um nível de preço de 15 mil dólares para o ativo. Ele disse, a taxa de hash do Bitcoin continua a aumentar e recentemente atingiu novas máximas. Também avançando são os endereços usados. Uma das principais métricas para adoção, a média de 30 dias de endereço de Bitcoin, é equivalente ao preço mais próximo de 15 mil dólares quando medido em escala automática desde 2017. A gente também tem um outro ponto que a gente tem que se atentar, que é o fluxo de entrada e saída de Bitcoins das exchanges. E olha só, o Whale Alert, né, alerta de baleias, também identificou que a Coinbase registrou mais entradas de Bitcoin em carteiras de baleias na exchange do que saídas do ativo para as carteiras frias. 40,7 milhões de de entrada, contra 26,4 milhões, respectivamente. Ou seja, as baleias estão mandando os seus Bitcoins para a corretora, para a Coinbase, e isso não é positivo porque isso mostra o quê? Que essas baleias estão dispostas a negociar os seus Bitcoins, e nesse caso, provavelmente, vender esses Bitcoins, né? E como até tinha falado, a gente tem também o DXY, né? Índice de valorização do dólar e reservas dos bancos centrais indicam o futuro do mercado de criptoativos. O rally do dólar provavelmente continuará forte, afetando não apenas outras moedas nacionais, como ações e criptomoedas. Então, enfim, a gente tem aqui um cenário que não é fácil para o BTC, certo, investidores? Tá difícil, já tenho comentado, tá difícil da gente trazer aqui análises assim, mais otimistas, mas assim, cara, de vez em quando eu fico ainda com aquela pulguinha atrás da orelha, porque a gente já viu o Bitcoin realizar reversões épicas, e o Bitcoin é um ativo que muitas vezes surpreende o mercado, e aí de repente um movimento aí que leve ele a romper lá os 25 mil dólares, não está descartado, apesar de que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu preciso colocar para vocês que a grande probabilidade nesse momento é da gente ver o Bitcoin se projetando para baixo, para quem sabe lá buscar a região dos 15 mil dólares. Coloco isso para vocês, reforçando de que eu posso estar errado, e se eu tiver errado, eu vou mudar de opinião, porque só tolo não muda de opinião, e geralmente isso leva a gente a perder dinheiro, certo? Vou fechar então essa análise pedindo para você que gostou do vídeo, não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal, também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações do Bitcoin e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.